Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual período você está assistindo isso, mas saiba que esse podcast contará um pouco das minhas experiências e conhecimentos que tenho sobre um cara tão puro e simples, Jesus Cristo. Sinta-se abraçado e abraçada por ele para estar comigo nessa série. E aí, galera, eu queria estar trazendo aqui, nesse segundo podcast, que eu estou gravando, um assunto em onde Deus colocou muito no meu coração sobre a adaptação social. Então, você acha que vai ser um podcast de sociologia ou de estudo da sociedade? Cara, saiba que vai ser algo muito diferente do que você pensa, saiba que vai ser algo muito dinâmico. Então, fica comigo até o final, que eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, primeiramente, eu queria tá lembrando a vocês que esse podcast, eu ainda não defini uma data fixa de postagem, não sei se vai ser semanal, quinzenal, mensal. Então, assim que eu estiver definindo isso, eu passo as informações para vocês nos próximos podcasts. E eu creio que vai ser algo assim que não vai ser só durante um período, mas eu creio que vai se prolongar por muito e muito tempo, essa série de podcast que estarei postando aqui para vocês. Como eu falei, compartilhando um pouco mais das experiências que Deus fala ao meu coração, de assuntos, de temas a tratar. Então eu queria falar para vocês, sobre adaptação social. Em um cara da Bíblia chamado José do Egito. Eu acho que você deve conhecer, deve ter conhecimento, que ele participa ativamente no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. E aí José, ele é filho de Jacó com Raquel, ele era o 11º filho de Jacó com Raquel. E um fato interessante que Jacó ele teve que trabalhar 14 anos para ter Raquel, porque de início ele iria trabalhar somente 7 anos, e aí ele acabou recebendo a primogênita primeiro, que era Lia, que era a filha de Labão, Então Jacó foi falar com esse cara chamado Labão para ter Raquel, porque ele a amava. Só que antes, ele não poderia dar Raquel antes da primogênita. Então ele teve que dar Lia primeiro, e aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Ou seja, ao total Jacó teve que trabalhar 14 anos para ter Raquel. E aí Jacó, ele não amava muito a Lia, sabe? Ele não amava muito a Lia. E por ele não amar muito a ele, Lia pensou assim: caramba, então se ele não me ama, eu vou dar filho com ele, eu vou ter filho com ele, e para que ele me ame de verdade. E aí Lia gerou 7 filhos para Jacó, foram 7 filhos. E Raquel, por sua vez, ela não poderia dar filhos porque ela era estéril. E aí Raquel orou, buscou a Deus, e até então, quando Jacó tinha por perto dos seus 90 anos, ele teve José. E aí José, Jacó tratava José como se fosse assim, um superior a todos os outros filhos que ele tinha. Então Jacó tratava José como se, tipo assim, os outros 10 filhos que ele tinha não existissem. Então José passou meio que ser um filho protegido. E isso começou a despertar um ódio e uma raiva no coração dos irmãos de José. Isso começou a despertar um ódio, uma raiva, um sentimento negativo por José. E aí, José, até então, ele teve um grande sonho, e aí onde estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E aí foi o ápice, o auge para os irmãos dele, assim, explodir com ele, E aí, os irmãos José, pegaram ele e venderam ele por 20 moedas de prata. E aí ele foi trabalhar, quando ele foi vendido para o Egito. E aí ele foi trabalhar na casa de um cara chamado Potifar. Potifar, ele era meio que o guarda de Faraó, Ele era meio que o guarda de Faraó. E aí ele foi trabalhar na casa de Potifar. E aí, um certo dia, quando Potifar estava fora de casa, a mulher de Potifar ficou tentando José, tentando ele para se deitar com ela, e aí José fugiu. E ao José fugir daquela situação, a mulher mentiu, disse que ele estava tentando José estava tentando estuprar a Raquel. E aí Potifar acabou descobrindo e prendeu ele. E ao prender ele, ele chegou na prisão,
E aí muitos caras tinham sonhos e ele começou a interpretar esses sonhos dos caras. E ao interpretar os sonhos dos caras, Faraó viu isso. E aí, ao Faraó ver isso, falou assim: será que há alguém mais sábio nesse local do que você? E aí honrou José com o cargo de governador do Egito. E aí, o que é que eu queria trazer para vocês, resumindo toda essa história de José, de Jacó, que José, ele teve que sair daquela zona de conforto, né, que ele estava, que ele era protegido, amado pelo pai, e ele adaptou-se ao meio que ele estava inserido. Ele adaptou-se à prisão, ele adaptou-se enquanto estava na casa de Potifar, e a sua adaptação assim foi tão grandiosa que ele chegou a ser honrado como governador do Egito, porque Faraó era meio que o cara que estava comandando tudo, e abaixo de Faraó quem estava era José. Então você vê, caramba, a expressão que José tomou, né? O cargo que José tomou, a posição em qual ele foi inserido, de vendido, né, como um escravo. Ele foi vendido como um escravo pelos irmãos e chegou a ser coroado governador do Egito. Então, um ponto a de se destacar de toda essa história, né, algo que a gente pode tirar de aprendizado, é que ninguém cresce na zona de conforto. Então você precisa se moldar na sociedade que você está inserido. E esse se moldar não é você se corromper, como fala em Romanos 12:2. Não se molde aos padrões desse mundo. De fato, nós não podemos se moldar e nos corromper com os padrões desse mundo. Mas o moldar que eu queria falar para você é o que Paulo escreve para a igreja de Corinto em sua primeira carta, que fala o seguinte: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9, versículos 19 e 20. Então, você vê que Paulo, ele se moldava aos judeus, né, aos que estavam debaixo da lei, para pregar o evangelho, para que aquele povo que estava ali, para os escravos, para todo aquele povo, conseguisse entender a mensagem de José. Então Paulo se adaptou àquele meio que ele estava inserido. Paulo se adaptou à sociedade a qual ele estava inserido. E ao se adaptar a essa sociedade a qual ele estava inserido, ele conseguiu ganhar muitos para Cristo. Ele conseguiu fazer discípulos para Cristo. Ele conseguiu, pelo poder do Espírito, pela capacitação do Espírito, ganhar pessoas para Cristo. E aí, eu queria trazer algo agora mais dinâmico para você, que é duas ilustrações, né? Não sei se você sabe, mas o rato, né? Ele é um mamífero. E aí esse rato, um mamífero, ele tem uma grande capacidade de adaptação a qualquer ambiente. Então, o rato, né, ele consegue ter uma capacidade de adaptação a grandes ambientes, a se esconder em locais, a estar em buracos, em tudo isso. Então você vê que o rato, ele tem uma grande capacitação para isso. E a segunda ilustração que eu queria trazer era sobre um modelo de produção da Revolução Industrial, né, que era o toyotismo. Eu acredito que muitos aí que ainda estão na escola irão lembrar disso, irão entender isso, que o toyotismo ele era um modelo de organização direcionado à produção de mercadorias. Só que o toyotismo ele visava uma flexibilidade na fabricação de produtos. Como assim uma flexibilidade? O toyotismo ele se moldava a produções pequenas, ele adaptava a demanda que estava sendo pedida. Então, se uma sociedade, um país consome, sei lá, 200 milhões de 200 milhões de quilos de arroz, vamos dizer assim, aí o toyotismo produzia 200 milhões de quilos de arroz, não produzia mais nem menos. Ou seja, o toyotismo ele se adaptava, ele era flexível à demanda da sociedade. Ele adaptava-se a aquele meio, aquela demanda que era posta sobre esse modelo. Assim como o rato, ele se adaptava, ele se flexibilizava no meio ao qual ele estava inserido. Então, falando de tudo isso,
O conceito de adaptação social é a adaptação às mudanças, ou seja, a realidade é a dinâmica e não estática. Reside na flexibilidade que é fruto da adaptação. Então, nesse conceito, a gente pode entender que a adaptação é algo dinâmico, não é algo parado, não é algo estático, não é algo monótono, mas a adaptação social é algo dinâmico. E isso aí reside na flexibilidade que eu falei para você do toyotismo, que ele se moldava, né? Ele era flexível à demanda que era posta sobre ele dos produtos, da fabricação dos produtos. Assim é a adaptação social, que a flexibilidade ela resulta em um fruto para a adaptação. E eu queria deixar 3 pontos aqui para você, se você está anotando esse podcast ou enfim, porque particularmente eu gosto muito às vezes de anotar pregações, de anotar vídeos que eu vejo na internet, enfim. Então se você também é desses que gosta de anotar, que gosta de né, escrever pregações, podcasts, cultos, enfim. Queria deixar 3 pontos para você, que primeiramente é simplifique a mensagem. Cara, simplifique a mensagem. Não queira falar, como fala naquele versículo de 1 Coríntios, o evangelho não consiste em palavras persuasivas ou palavras bonitas, mas consiste no poder de Deus, velho. Consiste no poder de Deus, na simplicidade, porque o sobrenatural sobressai o natural. Então, simplifica a mensagem, cara. Não queira falar com palavras bonitas ou algo do tipo, porque você está falando do amor de Deus, velho. Você está falando de algo simples, mas de algo tão poderoso. É de algo simples. Não precisa de palavras bonitas, não precisa ter teologia, não precisa, cara, saber todos os versículos decorados. Você só precisa ter no seu coração uma disposição e um conhecimento do que você está falando. O segundo ponto é fale ousadamente. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João foram presos, né, estavam diante do sinédrio, das autoridades, tudo porque eles haviam sido presos, porque estavam pregando, porque tinha ocorrido uma cura ali naquele local, né? Um homem tinha sido curado, um homem estava enfermo, ele foi curado. E aí Pedro fala, né? Pedro explica às autoridades que tudo aquilo quem fez foi Jesus e que não havia salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, porque somente o nome de Jesus ele é poderoso para salvar, para curar e tudo isso. Então fale ousadamente, pregue ousadamente, no entendimento de que o Senhor é contigo, no entendimento de que o Senhor está contigo. E o terceiro ponto é o Evangelho. O Evangelho ele é a melhor mensagem de todos. A gente tem em nossas mãos a melhor mensagem de todas, velho. Uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação, uma mensagem de felicidade eterna e de tantas outras características, vamos dizer assim. Mas que é algo tão poderoso que Cristo ele move as montanhas e tem poder para salvar. Então, esses 3 pontos, cara. Simplifica a mensagem, fale ousadamente e nós temos em mãos a melhor mensagem de todas, o Evangelho. Então, se você gostou desse podcast, compartilha para todos, compartilha no Instagram, me marca também lá, @FelipeAmuniz, underline, para que eu esteja vendo que você está escutando esse podcast. Então, Deus abençoe a todos, até a próxima e que o Espírito Santo esteja com vocês a cada dia. Show!